Oi, gente bonita! Como vocês sabem, os últimos 10 dias tiveram um monte de episódios novos de animes. E eu sempre gosto de dar uma olhada pra ver se vai ter alguma série que eu vou poder seguir e ver o que é e falar o que eu achei do primeiro episódio. Esses vídeos vão ser bem rápidos, vão ser bem assim, e pra te dar uma ideia, eu estou começando com esse, sobre One Piece 725. Siga minhas redes sociais. Primeiro de tudo, se você já ouviu falar de One Piece e aí resolveu começar a ver tal, não comece com esse episódio. Esse episódio é um episódio preguiçoso. Tem justificativas. O ideal é você começar do começo, são pequenas histórias e você vai ter como se acostumar com os personagens e tal. Eles não são exatamente personagens muito profundos, mas tem um desenvolvimento ao longo do tempo e você pode ver isso. Se você não quiser começar do comecinho, pelo menos comece do Novo Mundo, eles chegam na ilha, é a história que vocês vão ver agora, mas fazendo bem mais sentido e sendo desenvolvida. Pro pessoal que já vê One Piece, é provavelmente o que você esperava. É um episódio preguiçoso de, olha, essa é a situação, caso você não se lembre, porque você bebeu champanhe demais no ano novo, ou cidra, ou cerveja, sei lá. Champanhe é caro, as pessoas não compram assim. É a mesma luta, não somou nada a luta. A parte da luta do Doflamingo e do Luffy em específico não somou nada. Foi bastante preguiçosa. Mas tem duas coisas que eu realmente tenho que dizer sobre esse episódio. Apesar da luta ser extremamente preguiçosa e parecer mal feita e lenta, que não é uma coisa que você vê em One Piece sempre, eles comentam de como eles estão chegando nos seus limites, né? Parece que eu tô falando japonês. Então você pode dizer que isso é uma desculpa para ser preguiçoso. Claro, isso não quer dizer que não é preguiçoso, devia ser 5 minutos, 2 minutos em um episódio, não devia ser o episódio inteiro. Mas a segunda coisa é que eu sabia o que ia acontecer no final do episódio, e eu não vou falar pra não estragar aqui pra quem não viu, mas quando aconteceu, e nem aconteceu ainda, foi só o cenas dos próximos capítulos. Você sabia que ia acontecer? É o próximo capítulo, você vai deixar de ver? E eu quis ver o próximo capítulo. Então no mínimo funciona desse jeito, do acordar você pra, One Piece continua, eles ainda vão navegar por mais 350 mil quilômetros. E quantos eles já andaram até hoje na série? 2. Mas dá vontade de você ver o próximo episódio, então eu não posso dizer que realmente não funciona. Eu posso dizer que você deveria conseguir isso em menos episódios. Mas é uma série que está sendo animada ao mesmo tempo que está sendo mostrada, então é de se esperar que botem esses fillers e tal. Afinal de contas, não é de agora que a série tem 5 minutos de introdução. Tá bom, gente, então é isso. Eu vou ver aqui o primeiro episódio na ordem que tiver baixado assim que eu terminar de editar esse vídeo, e vou colocando eles no canal conforme for possível. Não vou correr muito pra ver isso, mas eu pretendo ver todos. Bubuki Buranki. Basicamente, é um anime de mecha num futuro pós-apocalíptico recuperado. Então os prédios são velhos e degradados, mas a cidade ainda é uma cidade funcionando normal. Eles estão em Shinjuku, então o mundo sobreviveu apesar de ter tido uma grande tragédia. Tem várias armas bonitas, mas que não foram tão interessantes até agora, fora específicos momentos, ou essa luva foi usada de formas interessantes todas as vezes nesse episódio. É um daqueles animes de briga com bastante explosão, mas os poderes não me impressionaram muito ainda, fora a luva. A estética é muito boa para um show em computação gráfica. Esse show foi criado para celebrar o 10º aniversário da Senzeki, que é uma indústria de computação gráfica que já fez várias coisas para anime. Em alguns momentos parecia para mim que eles estavam usando computação gráfica por algum motivo, quebrando assim e tal um pouco. Levou um tempo para eu perceber que na verdade tudo é computação gráfica, e esses momentos mais complicados é que eles não conseguiram fazer tão bem quanto a animação tradicional. Então eu adorei a estética dele. Tem umas horas que o rosto vira e aí você não vê essa quebrazinha do olho, dando um abraço assim e a mão parece estar aberta
presa ou fechada assim, e os dedos não se movem. São coisas muito pequenas que você tem que prestar atenção pra ver, mas eu não tive que ver 2 vezes pra achar elas. Então é notável, mas não é terrível assim. Por outro lado, como é uma história de robô gigante e de armas com ataques, é muito bom que eles já estejam desde o começo com um nível tão alto de computação gráfica. Se você quiser ver sem ter uma discussão literária, não veja mais, porque daqui pra frente é discussão dos temas e spoiler. Vamos lá, discussão de temas. Primeiro, a coisa que realmente me preocupa vendo esse anime, não só tem muitos clichês, tem muitas referências escondidas, tá? Referências escondidas são aquelas referências secundárias que não estão ali só para te dar uma ideia do que eles estão falando, estão ali para te dizer, olha, esse anime é que nem aquele outro. Por isso que você vê uma muralha gigante para você pensar em Shingeki no Kyojin. No final, não dando spoiler, mas quem viu o final sabe do que eu tô falando. Aquilo ali é Evangelion. Veja como isso é tão terrível quanto aquilo que você viu em Evangelion. Ao mesmo tempo, é bem óbvio que vai ser um daqueles, ele é o escolhido e tal, que é meio cansativo. Não que você não deva fazer isso, mas o personagem é o tempo todo meio fraco. Talvez do episódio 2 em diante eles vão melhorar o personagem, isso seria ótimo, mas por enquanto ele é bem vazio. Questões estéticas, eu adorei como eles colocaram os dentes nos soldados. Parece ser uma coisa extremamente fora de lugar, por que o cara teria uma máscara com dentes, mas parece que deu mais expressão pra eles, ao mesmo tempo em que tornou eles um pouco mais horríveis, de horripilante mesmo, de horror, filme de horror. Será que eu tô parecendo o Gorpo com os olhos meio escuros, assim, embaixo de uma coisa rosa? Os olhos nas armas são interessantes, mas em alguns momentos eles são assustadores. O primeiro que você vê ali na luva já é um olho solto, então é uma coisa meio mecânica, dá pra você não atribuir demais alguma coisa, mas depois você vê olhos no meio da arma, então ele tá meio que exposto e meio que não, como se ele não devesse ser. Parece uma caveira, como se o cara tivesse rasgado a pele assim, como se fosse 2 caras, entendeu? Aquela coisa exposta. Então, eu não sei se isso foi intencional ou não. A discussão continua, mas tem spoilers, então curte e assine o canal para mais vídeos como esse, compartilhe, etc. Mas tem spoilers daqui pra frente, se você quiser dar uma pausa aqui, vai ver o episódio, depois volta. Então, primeira coisa, assim, mais óbvia possível. Tem uma energia que os 2 gêmeos e a mãe usa. O garoto não consegue controlar a energia dele e a mãe tem a mesma cor da energia dele. A mãe é a heroína, então o garoto vai ser o herói. E a garota tem uma outra cor de energia, então provavelmente ela vai ser uma das, se não a vilã. E no contexto da cultura japonesa, se você tem gêmeos, já é bem provável de um ser vilão e um ser herói. Aí em cima disso, eles vão e botam ela usando lá a energia vermelha dela e acordando todos os buranques. Duh! Você está basicamente berrando para o mundo: eu sou a vilã! Mate-me agora e você pode impedir todo o mal da humanidade. Mas você tem que lidar com a questão ética de matar uma criancinha. Uma coisa que eu achei interessante é que eles falam do personagem principal ter o coração e logo depois aparece uma mão, que é um bubuki. Então meio que dá a entender que esses bubukis foram tirados dos buranques, foram criados como partes dos buranques. Tipo, você junta a mão com mais uma outra mão, o coração, a cabeça, terra, fogo, água e ar, coração, Capitão Planeta. Eles dão a indicar que aquele brinquedo deles talvez seja o coração, não sei. Mas uma coisa que eles fizeram, além da irmã ser provavelmente uma vilã e ter começado lá o coisa que matou a mãe dela, se não tiver pintado o cabelo e virado a vilã mesmo, porque eu não soube ali se era ela ou não, uma coisa que eles fizeram que eu achei estúpida, tão estúpida, é que tá a história toda mostrando que ele é perseguido porque ele talvez tenha o coração do Buranque lá da mãe dele. O Buranque é só uma carcaça, como vocês veem no final. E tudo indica que o vilão é o governo. Aí no finalzinho, aquele cara que não é amigo dele, que tá falando fechado o tempo todo, que você acha que vai ser o Sasuke da ideia, com sorte vai ser um Kakashi, vira e diz: acorde o Buranque pra mim. Porra, você tá criando um personagem pra ser misterioso, e aí você vira e diz: não, ele é vilão. Pra quê? Mesmo
se no fim das contas ele queira que acorde o Burangue pra ele lutar e vencer e não sei o que, e ele esteja do lado dos mocinhos, isso ainda quer dizer que ele é aquele herói malvado, aquele cara que só quer lutar e que não se preocupa com a paz em si, só quer ganhar a guerra. Então ele é um vilão de qualquer forma. Por que você estragaria o personagem logo no começo? Eu não sei. Nurse Witch Komugi-R. Primeira coisa, se você acha que isso é uma segunda temporada ou algo assim, não se preocupe, dá pra você ver tranquilamente, porque não é. Isso é um remake de uma série de 10 anos atrás, mais ou menos, de OVAs. Foi um OVA de 5 ou 6 episódios, e essa série é um spin-off de Soul Taker, que eu não sei se é OVA ou não agora, mas é uma coisa bem mais adulto e tal. Essa série não, essa série é uma série de garota mágica, só que é paródia. Então, por exemplo, a luta da garota mágica não dura um quarto do episódio, um terço do episódio, quase não é falado, na verdade, é bem rápido, uns 5 minutos, e é interessante ver isso. Se você gosta de paródia no estilo japonês, você vai gostar desse tipo de coisa, especialmente se você acha que o estilo de garota mágica é meio bobinho demais às vezes. Pense em todos os episódios filler de Sailor Moon, eles sabem que você odeia aquilo e estão fazendo piada com aquilo. A maior parte do humor é referencial, e eu não conheço nem metade do que eu gostaria da Tatsunoko, mas eu reconheci algumas coisas e eu achei divertido. Na maior parte do tempo, pra mim, o humor foi muito lento, mas eu posso dizer que isso é mais comum em primeiros episódios, especialmente porque eles estão estabelecendo o personagem. Se você acha que tá muito lento, espera pelo menos aparecer o coelho. O coelho é que vai começar a paródia em si. Não tem muito pra se discutir em tema, é uma paródia, é garota mágica, acho que todo mundo sabe o que isso quer dizer. Então eu vou direto pra spoilers. Se você não quer ver o episódio sem ter visto o spoiler antes, pare de ver aqui, curta, assine o canal, compartilhe, deixe seus comentários e depois, ou então pause o vídeo e depois volte. Spoiler vai ser bem pouquinho porque não tem muito a se dizer, mas eu gostei das críticas ao gênero de garota mágica. O coelho tem toda uma forma vocabular preparada, ela é uma tombo-e, todos terminam com letra, o narrador fala usando esse vocabulário também, então é uma coisa toda trabalhada e a garota simplesmente vira e diz: esse nome é horrível, eu vou chamar de outra coisa. Que é uma crítica bastante clara ao gênero de garota mágica. Tudo é muito bonitinho e muito pouco trabalhado na maioria das vezes. Lógico, ela pegar cartas é referência a Sakura e a mais não sei quantos milhões de coisas que tem carta. É bem claro que a intenção é ser engraçado, sem ser forçado demais, sem ser adulto, criticar esse tipo de coisa enquanto trazendo um show divertido. Que é bem divertido, pressupondo que o humor vai melhorar e vai continuar melhorando, não vai ficar parado nesse coisa mais lento. Especialmente eu gosto de como o coelho tem que chantagear ela para ser uma garota mágica. O coelho sabe que a fantasia é embaraçosa, porque alguém usaria isso, mas a garota imbecilzinha, é bonitinha e tal. Em outras palavras, a personagem principal é uma garota mágica, como você vê no gênero. Ela é bobinha, ela é burra, ela só faz porque ela foi chantageada. Ela acha que ela deve usar o troço bonitinho, mesmo que o troço bonitinho seja extremamente embaraçoso. Tipo, a saia dela, assim, só bloqueia a calcinha e você não vê em nenhum momento a calcinha dela. Eles não estão apelando, eles estão criticando o gênero de garota mágica, que faz isso. Que nem aquele Kalei do, eu não me lembro o nome, que tem as garotinhas de 10 anos, eu acho, 12 anos, que tem que beijar na boca porque é mágica, e tem que tomar banho junto em mágica, e as pessoas se amam antes de ter 12 anos de idade. Putz, grila. E detalhe, eu gosto daquele show pela animação e tudo, mas eu tenho que me forçar a ignorar essas partes, porque são ridículas. Então, ela é uma garota, tipo, garota mágica, fazendo toda a imbecilidade que uma garota mágica faz. Ela mesma não quer parar de lutar, a não ser pelo fato de que está no meio da carreira dela, e, eu perdi a minha primeira atuação no filme. Você vai ser amaldiçoada? Aí ela luta. Então ela só tá interessada em si mesma, ela é aquela garota mágica imbecilzinha. O coelho é um produtor, diretor de garota mágica, que diz: eu sei que a roupa é embaraçosa, mas você vai ter que usar. Eu sei que você não quer fazer isso e vai arruinar a sua vida, mas você tem que fazer. Que chantageia as pessoas pra fazer parte daquilo. Então, é uma coisa muito inteligente. Eu só gostaria que o humor fosse um pouco melhor, mas provavelmente vai ser melhor ao longo do tempo. Você gostou? Porque nós voltamos já.
Luck and Logic é um anime naquele tipo de futuro que é tudo igual, mas pode aparecer uma ou duas engenhocas novas. É um daqueles mundos em que acontece uma coisa, mas todo mundo se adaptou. Pense cultura japonesa quanto a terremotos. Eles acontecem, eles são ruins, mas os pequenos acabam sendo esquecidos. A vida está adaptada para isso. Temos um esquadrão com armas e poderes, que parece que vai ser um monstro da semana, mas é mais sério que Power Ranger, sem chegar a ser sério demais. A forma que eu poderia descrever é Megami-sama se fosse num mundo de ação. Você não vai ter desejos e ter uma vida cotidiana, você vai ter poderes e vai lutar. Os personagens extras são interessantes, inclusive porque tem aquele personagem calado não sei o que, mas eles não ficam focando nela, eles sabem que ele tem que ser só uma ponta. O design é bonito sem ser extremamente complexo. Então se você acabou de ver um anime com um design muito parecido, talvez você não note, talvez você esteja cansado disso, mas se você acabou de ver um anime que não tem o mesmo design, você talvez notasse quão bonito é. As cenas de luta ficam bonitas. É um show com alguma computação gráfica, mas não tão pesado. Eles mesclam muito bem entre a animação tradicional e a computação gráfica. Depois daqui é discussão de tema e depois spoiler. Se você quiser ver o episódio antes de ver o tema com mais detalhes, pare aqui, pause, vai ver o episódio e depois volta. Se você viu o episódio 1 de Bubuki Buranki, esse é um show que faz a coisa do O Escolhido da forma certa. Ele está ali, você sabe que ele é o principal, você sabe que ele vai ser o escolhido, mas é divertido. Os extras são personagens interessantes e não são focados demais. Então você tem, por exemplo, uma personagem que adora usar o seu poder e dá nomes ridículos pro seu poder, mas tem pessoas apontando quão ridículo isso é. O tema básico é que existe mais de um mundo e existe um conflito entre esse e aquele mundo e coisas daquele mundo aparecem aqui e você tem que lutar. Extremamente parecido com World Trigger. Temos uma parede gigantesca envolvendo a cidade de novo, mais uma vez, pra você pensar em Shingeki no Kyojin. Ei, lembra aquele anime famoso que tá todo mundo esperando a segunda temporada? Veja esse! É parecido bastante. Eu não estou mentindo. Como assim o meu sorriso é estranho? Como assim o meu sorriso é estranho? Outro anime que me lembrou foi Absolute Duo, porque tem uma inclinação pra romance entre personagens, mas bem mais suave. E agora, spoiler. Nesse mundo você tem deusas que vêm do outro mundo pra ajudar você a combater o que vem do outro mundo. Por quê? Não sei. Mas você já tem cartas, então acredite em mim, vai ter uma coleção de cartas. Essa é a parte que talvez seja mais chata pra mim, não que não seja bonito do jeito que foi feito, mas é extremamente provável de ter um card game, se já não existe, sobre essa história. O design dos personagens, obviamente, muda pra mostrar que eles estão poderosos e tal. E os designs não foram muito notáveis pra mim, fora o do personagem principal, que eu achei muito legal, porque a deusa dele, Athena, veio para proteger a Terra. Estamos em uma situação em que só ele pode conseguir salvar contra o grande monstro. E aí eles se unem e o design dele parece grego. Não extremamente, mas me lembrou uma toga. Então é um design inteligente. A personagem que eu tava falando que gosta do poder, dá nome pro seu poder, usa fogo, o que parece bem óbvio pra mim. Uma coisa que eu notei, se você vê um anime que o personagem principal usa fogo, que é extremamente comum, normalmente esse personagem principal não é tão trabalhado e focam nele demais, porque é a paixão dele pela luta, ou é a fúria dele que você está vendo, e o resto do personagem morre. Esse cara não usa fogo, esse cara usa luz. Ele não é extremamente profundo, mas ele tem um pouco de desenvolvimento de personagem, um pouquinho, e isso tem a ver também de como você faz o escolhido de forma certa. Por que que o Rambo é um personagem tão interessante? Porque ele é um personagem que guerreia, que é um guerreiro, e ele não está em guerra. Ele não consegue conviver com não ser um guerreiro. Nada acabou! Esse personagem é um cara que era um guerreiro e conseguiu se adaptar de volta à vida. Ele literalmente fala que a missão dele é proteger a família dele. E você descobre no final do episódio que ele é forçado a se adaptar porque ele perdeu os poderes dele. E ele perdeu os poderes dele fazendo um tipo de sacrifício para salvar a vida. Então ele é o herói. Ele conseguiu se adaptar à vida normal que ele estaria defendendo. Então ele não é o cara que foi treinado para matar. Nada acabou! A deusa Athena vem pra esse mundo, acha a carta dele, que é a carta que tem poder, muito em breve na sua gibiteria. E aí ele é capaz de lutar de novo, então ele escolhe por lutar. Ele não é o escolhido porque ele é o personagem principal. Ele é o personagem principal porque ele tem experiência, ele sabe como lutar,
lutar, ele tem a força. Em vez da história começar com ele é o escolhido e tudo se constrói pra justificar isso, ele já tem uma história de antes do anime e a história está acontecendo. Ele está na história mesmo quando ele não tem como fazer o que o escolhido tem que fazer. Então parece muito mais natural. Me lembrou Vingador do Futuro. É exatamente a questão das 3 tetas. Você está no futuro, você tem mutantes, divirta-se. Você vai ter bebezinhos com garras, mas tenha uma alienígena com 3 peitos, por que não? Eles colocam que a lógica é uma coisa que existe além dos próprios átomos. Então dá a entender que os mundos estão se juntando por causa de alguma coisa lógica, e eles estão combatendo usando lógica, então eu não sei. Esse talvez seja o meu maior medo quanto ao show. Parece que eles estão querendo criar uma coisa profunda, mas a base não está sendo mostrada. Provavelmente eles vão embasar mais isso nos próximos episódios. Mas se eles só ficarem nisso... Ei, mundos! Lógica! Mundos se juntam! Lógica! Não rola. Mas temos que ver e esperar. Se você viu a minha resenha rápida... Shoujo Tachi wa Koya o Mezasu. Eu tô tão feliz que eu consigo falar isso de uma vez agora. Esse é um bom exemplo do que eu chamo de anime do sexto inferno. As sensações humanas, os sentimentos humanos. Porque eu vi Cavaleiro Zodíaco. O anime é muito bonito, você meio que percebe mais a arte conforme vai vendo, então dá um efeito muito bom isso. Sem ser bonito demais pra você não prestar atenção na história. Mas você tem aqueles momentos de... isso é realmente bonito. Os personagens que foram trabalhados foram bem trabalhados e dá a impressão que os outros vão ser mais trabalhados conforme eles entrem mais na história. Esse é um anime que sabe fazer mistério. Não mistério de vai matar, mas você sabe que tem alguma coisa que vai acontecer sem saber o que é exatamente. Também tem um humor sutil. Então se você não gosta daquele humor direto, de paródia que nem o Komugiar, você vai gostar mais desse anime. Discussão de tema e depois spoiler. Se você quiser ver o episódio sem saber os temas do episódio, pause aqui, curta, compartilhe, comente, faça propaganda do canal, me mande dinheiro, veja o episódio e depois volte. O anime mostra pessoas que estão num clube de teatro na escola. O personagem principal é escritor e uma garota começa a perseguir ele, você não sabe o que vai acontecer. O anime também discute os temas que ele está colocando de uma forma bem interessante. Em todos os casos ele parece mostrar que pessoas diferentes têm dificuldades diferentes nesses temas, mas sem dizer essa é a forma certa! A última parte do episódio, quando eles revelam uma coisa, eu ri depois de terminar o episódio. Eu ri pensando nele quando eu tava tentando gravar ontem. E eu ri agora lembrando. Você não vai gargalhar, mas é uma ideia tão boa que ela continua funcionando tempos depois de você ver o episódio. Spoilers! Pause e veja o episódio se você não quiser ver com spoilers. E depois volte aqui pra vermos e discutirmos e tal. Essa garota perseguindo o personagem principal parece a garota de School Days. Parece que alguém viu School Days, viu o potencial daquela personagem e disse: eu vou escrever uma história de verdade pra ela. Ela é a fonte do mistério, ela não é bidimensional, ela cresce no episódio, imagina, durante a série. O personagem principal tem uma coisa... ele é um pouco bidimensional ainda. Dá a impressão que eles estão deixando pra desenvolver ele mais, mas ele tem desenvolvimento e foi um bom desenvolvimento. O episódio todo você vê que ele é um líder, ele está pronto pra trabalhar, ainda que ele tenha o dilema de não saber o que vai fazer da vida. Esse é um dos grandes temas abordados no episódio. Ele pode ser um grande trabalhador, um bom cara que ajuda todo mundo que quer trabalhar e não saber o que quer fazer da vida. Ao mesmo tempo tem o tema do romance, que ele está meio que envolvido nisso e pode ser que seja um romance isso ou não, mas é mostrado que isso é meio ridículo. As pessoas estão pensando no que pode acontecer e tal, e nada disso vai acontecer. Ao mesmo tempo em que você tem duas coisas. Uma, os personagens meio que falam o que vai acontecer, só que botam conclusões. Um fala que vai ser um esquema pra ganhar dinheiro, e meio que é. No fim das contas, quando você vê a revelação, meio que é pra ganhar dinheiro, só que não é um esquema ilegal. A outra fala em acordar, porque seria religião. Até o título tem um outro verbo com o mesmo kanji, de me. Não é acordar religioso, é um acordar de veja o que você pode fazer. E lógico, vai ter um bom foco dele estar começando
numa carreira ou não. E a segunda coisa, tem uma personagem chamada Beach Queen, não é nem vista, eles falam com ela pelo telefone. Ela literalmente descreve o que está acontecendo no episódio e provavelmente é a filosofia que eles vão manter a série toda. E lógico, já foi vista em várias séries, que é a da segunda impressão, que você conhece uma pessoa e está tudo normal, um relacionamento normal, mas aí a pessoa revela uma faceta nova dela e aí ocorre a paixão. Embora as pessoas estão imaginando que tem que ter algum grande propósito, ela diz que é uma coisa, assim, secundária. Então, ela, sem aparecer no episódio, sabe muito mais do que as pessoas que estão ali mais próximas do personagem principal. E do que ele mesmo, aliás. E, lógico, o grande tema que eles falam, que só é revelado no final, Bishoujo Game. Esses jogos de simulação de encontro que você tem não sei quantos e tal. Ela está interessada em fazer um porque ela vê isso como a forma dela conseguir o sonho dela. Apesar dela não falar qual é o sonho dela. Ela está perseguindo ele esse tempo todo para ver se ele tem como escrever. Porque ele escreveu o sketch que nós vimos no começo, então ela quer que escreva o roteiro pro jogo dela. Ele não sabe o que é Yuri, ele só adaptou um outro trabalho. Isso dá a entender que ele não sabe esse tipo de coisa e que ele consegue escrever muito bem qualquer tipo de coisa. A única coisa realmente preocupante é que na abertura, e talvez seja só pra pegar fãs mesmo, você tem alguns momentos lá que você tá vendo a saia dela, que é implicando a vagina e a femininidade dela que está escondida, ela mexendo no lábio assim, não sei o que. Então dá-se a entender que vai virar um romance, como a própria Beach Queen falou, mas me preocupa porque se você está muito focado em a femininidade, ela tem que ser uma mulher, você acaba criando uma personagem como várias mulheres que nós já vimos em tudo que é anime, filme e série, etc. Que a mulher é mulher só porque ela quer um homem, que é extremamente bidimensional e falso. Mas até agora eu não tenho por que achar que eles vão fazer isso. Não vai ser a Kaoru, que é uma grande lutadora e aí para de lutar porque conheceu um homem. Mas eu não sei, temos que esperar. Eu com certeza vou acompanhar essa série porque foi muito interessante o primeiro episódio. Oi, gente bonita. 7h53 da manhã. Shoujo Tachiwa. Shoujo Tachiwa. Shoujo Tachiwa Koya o Mezasu. Mezasu? Shoujo Tachiwa Koya o Mezasu. Quê? Voltamos já. Norn 9, ou Norn plus Nornet. Não tem muito o que dizer desse anime, é um anime baseado num jogo pra meninas. Quase sempre esses jogos têm a ver com a personagem principal, garota, achar um cara que ela quer se relacionar e ter um relacionamento. Romântico, não tô falando isso não, tô falando romântico. O outro seria jogo pra homem. O design é bonito e chega a distrair um pouco porque a história é bem fraquinha. Muito fraquinha. Discussão de temas e depois spoilers. É um futuro que me lembra de Soukyo no Fafner, que tem máquinas e coisas assim, mas você não vê elas a maior parte do tempo. O ambiente é mantido pra ser o tipicamente japonês. Temas, não tem história. Não tem história no anime. Leva 10 minutos para ela começar a interagir com os outros. É tudo apresentação, aí de repente, eu sou personagem também. É um anime com escolhidos, e lógico, ela vai ser a escolhida. As pessoas têm habilidades, mas você não vê as habilidades quase nunca. É bem como os filmes feitos sobre game. Mortal Kombat da vida. Faz alguma coisa aí, todo mundo que gostou do jogo vai ver. Spoilers. É um futuro em que parece que o Japão está ainda medieval, casas de madeira, pessoas só de kimono. E pelo que mostram na abertura em alguns gráficos, o mundo está destruído, então aqueles são poucos lugares que ainda tem natureza. E essa nave Norn chama pessoas escolhidas para estar lá, e aí o mundo, que é uma organização para manter como o mundo funciona, escolhe para onde a Norn vai e aí eles usam seus poderes. Não é que a premissa seja ruim, que é, mas você pode trabalhar isso e ter uma premissa melhor, ter uma história boa mesmo com uma premissa ruim. O problema é que não tem história. O personagem principal do jogo costuma passar bem, mesmo não tendo muita história, muita personalidade, porque você tem que se enfiar ali, você, o jogador, tem que entrar naquele coisa. Me parece que eles mantiveram exatamente a falta de personalidade que você tinha ali e
não funciona. Pra você ter uma ideia, ela nem tem nome no começo do episódio. Passa alguns 10 minutos pra ela começar a interagir com os outros, ela só vai seguindo o que todo mundo fala. Cara, cadê a história disso? No final eles botam cenas dos próximos capítulos. Acontece uma coisa que, vai ter história no próximo capítulo, mas, poxa, eu não quero ter que ver 2 capítulos pra começar a ter história. Como eu disse, é um anime em que ela vai ser a escolhida, mas eles fazem tudo que você não deve fazer no escolhido. Ela é vazia. A grande característica dela é que ela é escolhida. Isso não é uma característica. As pessoas têm habilidades, mas você não vê as habilidades quase nunca. Comecinho, o cara usa a habilidade pra salvar ela de água rasa, depois some até quase o final. Isso é basicamente o cara dizendo, eu não tenho história, mas vai ter poderes mais tarde se você continuar. E assim, minha opinião, você não deve continuar. Tem vários personagens na nave, tem 2 personagens mulheres além dela, e eu assumo 9 caras, eu não parei pra contar. Eu tô assumindo porque é assim que é no jogo. E dá-se a entender que tem casais ali das 2 garotas pela abertura. Mas ao mesmo tempo, a abertura mostra coisas que você pode saber o que vai acontecer com o personagem, então é mal feito. Não é que não tem nada de bom. Por exemplo, um cara lá que é mais calado e tal, e dá a entender, ele é o loner, ele fala que eles podem ser inimigos no futuro. Beleza, estamos começando a ter uma história, né? Não. Você para logo depois. A única ideia que é transmitida ali é que eles estão meio que presos pela situação. E aí você vê eles entrando no elevador e passa aquelas barras pra prender eles, não sei o que. É legal. Agora, logo depois, você vê Sakuras e Sakuras, cerejeiras em tudo que é lugar. Então, mudança, está começando alguma coisa, o cara está certo, eles vão virar inimigos. É tão extremamente óbvio. E normalmente quando fazem isso, trabalham bem as emoções, então dá pra você ainda tirar alguma coisa dali. As emoções de ninguém estão sendo mostradas. Esse é um exemplo de anime que você vê e você acha bonito e distrai da história, o que não é bom. Se você vê aquela nave e vê, é um peixe, e aí você vê que você está passando não sei quanto tempo mostrando que a nave é um peixe, é porque não tem história. E se não tem história, você pega um print daquilo ali, ou você pega na internet aquela nave e pronto, esse é o valor do anime. Oji-san Marshmallow. Isso é super rápido porque também é um episódio super rápido, é uma comédia, é romântica. Se você gosta de animes de comédia romântica, você vai gostar. Discussão de temas e depois spoilers. Tema é um cara mais velho que trabalha na mesma empresa que a garota mais nova. Os 2 gostam um do outro, mas tem aquela coisa social de não poder ser tão aberto quanto o relacionamento. Spoilers. Cara, você tem um personagem que é engraçado, é gordo, mas não é piada só de gordo. Você fala sobre item de comida, mas você não fala uma vez que ele gosta porque ele é gordo. A garota é uma personagem forte querendo o cara que ela quer. O episódio tem 3 minutos e meio, é super rápido, é super engraçado, estava rindo antes do primeiro minuto. Kung Fu Panda e o mestre dele brigando por comida versão humana, com todas aquelas questões de sociedade japonesa, de uma forma super engraçada. Eu recomendo. Oyasan wa Shishunki. Super rápido também, mais curto ainda que o outro. Comédia não tão boa quanto o outro, mas você pode gostar mesmo assim. Temas e spoilers. Temas, a comédia é mais voltada, pelo que eu vejo, na convivência em sociedade. É um cara vivendo com pessoas próximas. Tem uma leve indicação de um viés romântico possível. Também tem um pouco de comédia com a idade dos personagens. Spoilers. O cara se muda pra um lugar, imediatamente ele tá fantasiando com as pessoas que ele conhece, mas ao mesmo tempo já tem indicação dele querer romance com as mulheres que ele conhece. A segunda mulher que ele conhece já tem que ter um peito pulando. Então, talvez seja mais comédia direta, rápida, estereótipo mesmo, o que quer dizer que pode ser um pouco menos efetiva que o outro. Mas são só 2 minutos, você pode ver e ver se você gosta. Mas se tivesse que escolher um, eu escolheria Marshmallow. Oshite, Gaoko-chan. Esse é um anime mais rápido, mas não é super rápido, são 7 minutos e 50. É um anime de comédia, pequenos sketches um atrás do outro. Eu pensei que talvez fosse ficar mais chato muito rápido, mas quando eu pensei isso, logo depois acabou o anime. Então eu acho que eles estão numa medida certa, especialmente se for uma vez por semana. Eu me peguei rindo umas 3 vezes em 8 minutos, então não é pouco. Discussão de temas e depois spoilers. É um anime numa escola, grande surpresa. A personagem principal é a garota popular, mas ela tem uma amiga que é otaku. Tem um pouco de humor na interação delas. Mas a maior parte do humor vem do personagem principal não ser muito inteligente e estar investido em certos assuntos. Eles também usam o anime para discutir certas coisas do cotidiano que as pessoas acreditam ser verdade e aí falam se são ou não. Então tem um ponto educacional aí também, ainda que você mal note. Me deu a impressão de ser realmente bastante verídico para o que uma pessoa daquela idade pode estar fazendo. Não tem nenhum xingamento nem nada assim, mas garotos falando sobre peitos com um garoto peitudo e achando que é normal. Me pareceu muito natural isso. Spoilers.
Eu gostei muito da caracterização dela ser uma pessoa que se investe em histórias, seja um anime no começo, seja um livro de história da aula mesmo, e ela literalmente fazer alguns dos alunos se interessarem pela história, então mostra que aquele investimento que ela tem não é totalmente à toa, ao mesmo tempo que mostra que é um pouco mais do que o normal. E eu gostei que eles atacaram o estereótipo de ela ser uma pessoa ruim porque ela não chega de manhã cedo. O episódio termina com a pessoa falando, não, ela só não consegue acordar de manhã, então isso meio que indica que, poxa, existem estereótipos na cultura que nós temos que atacar. Isso vai bem com a ideia de vamos falar sobre coisas, sobre rumores, sobre cultura cotidiana que pode estar sendo falsa. É uma daquelas coisas educacionais que talvez você nem perceba que é educacional. Seco Boys. Eu pareço Chaves fã de anime. Mais um de 7 minutos e 50, é uma comédia de jovens adultos. Você precisa abstrair um pouco para aceitar a premissa, você precisa gostar um pouco de nonsense. Tem algumas outras piadas, mas tem uma grande piada para terminar o episódio, só que eu vi o que ia acontecer já antes. Se você não costuma abstrair, provavelmente não vai ser tão previsível para você, mas ao mesmo tempo você talvez não aceite a premissa. Assim que acabar o episódio você dizer, cara, que ridículo. Não é para todo mundo, mas não é necessariamente ruim. Discussão de temas e depois spoilers. Eles discutem a relação entre arte e show business. Eles discutem o preparo para você entrar na arte e como aquilo pode ser difícil. E eles discutem a questão do boy band. E eles estão implicando a discussão de boy band seria arte? Enquanto a maioria das pessoas talvez discuta ainda se aquela coisa comercializada demais ainda é arte ou não, a maioria acha que boy band não é. E eles estão colocando essa discussão de uma forma bastante inteligente, inclusive. Spoilers. Talvez você tenha visto pelo nome, Seco Boys é um boy band. A personagem principal vai ser a manager dele. A forma como eles colocam a discussão é que essa manager era do mundo das artes. Ela entrou para uma faculdade de artes. Ela abandonou as artes porque só queriam saber de desenhar escultura e ela queria desenhar algo diferente. Presente. Eles estão implicando que exigem dela uma técnica por ser clássica, ainda que ela não queira usar e não pretenda trabalhar com ela. Presente. Aí ela é subitamente forçada a trabalhar com esculturas de novo. Os Seco Boys são esculturas, literalmente. O humor não foi o bastante para me fazer querer ver mais episódios, mas essa discussão me interessa muito, então talvez eu veja mais um pouco. Mas já sabe, você tem que entrar nisso pensando que vai ser o surreal mesmo e ponto. Talvez assim eles possam discutir a arte melhor do que em muitos outros lugares. Boku dake ga inai machi. É um anime com mistério tanto no sentido sobrenatural quanto no sentido policial. Primeira coisa que eu pensei que eu tenho que falar é que parece ter informação demais, o que é uma estratégia que alguns animes fazem quando eles querem fazer mistério, mas é bem difícil de fazer bem. Não estou dizendo que foi bem ou ruim, mas para um episódio só foi coisa demais. Eu pessoalmente não gosto do tipo de anime que você tem que ver 2 ou 3 episódios para fazer sentido, mas isso não quer dizer que seja ruim, tem muita gente que gosta disso. Eu fico cansado, eu estava tentando me investir numa história e mudam para outra. É um mistério com violência, mas não é violência solta. Dá pra perceber que é tudo feito pra ter um peso. Não é pra ser chocante, é pra ser sentido. Não é aquela coisa imediata, é aquela coisa que você vai sentir ao longo do tempo e vai pensar nas consequências. Eu diria só veja se você gosta de animes que são um quebra-cabeça. E mesmo assim eu não diria que é muito bom. Terror in Resonance era muito melhor. Discussão de tema e depois spoiler. O anime se centra num personagem que não sabe bem o que pensar da própria vida, tem um passado, mas que não explora muito, e você meio que tem que descobrir o que está acontecendo. Como é de se esperar, o personagem que não sabe o que pensar da própria vida também passa a ideia de vazio. Então eles trabalham a pessoa que é sozinha, apesar de estar no meio da sociedade. Existe muito trabalho de consequências do passado. Isso se junta a dar peso na coisa toda, mas sinceramente me parece um pouco fatigante demais. Talvez seja pela quantidade de informação que eles colocaram. Spoilers. Basicamente esse cara tem um passado, mas ele evita o seu passado. E aí lá pelo meio do episódio você descobre que ele tem um motivo para evitar o seu passado, que é o envolvimento em um crime que não é bem esclarecido. Alguns colegas dele foram abduzidos, uma pessoa foi presa, foi condenado à morte, mas ele, quando era criança, não achava que era o cara. Eles fazem a coisa do sobrenatural com algo que ele chama de revival. Aparece uma borboleta azul, então não é Fatal Frame, mas aí o tempo volta e ele sabe que aconteceu alguma coisa errada, então ele começa a rever o que está acontecendo para tentar identificar o que é e consertar. E a história tem um problema em como ela se desenvolve. O começo parece que não é nada demais. Aí aparece a coisa do revival e você pensa, bom, essa é a história. Aí aparece a questão do crime quando ele era criança e você pensa que essa é a história. Aí acontece uma coisa no final que você pensa que essa é a
a história. E o final, no final do final, é outra história totalmente diferente, que você só vai ver em outros episódios, eu imagino. Então parece que o anime tá tentando demais. Tá jogando 4 histórias em você pra ver qual você gosta e qual é suficiente pra te manter vendo anime. Mas como eu disse, isso é fatigante pra mim. Então, ele tem Problemas Consigo Mesmo, que é a primeira história. Ele tem o Revival, que é a segunda história. Tem o crime que aconteceu quando ele era criança e ele supostamente sabe de alguma coisa, ele presenciou alguma coisa que ele não lembra por causa disso tudo, que é a terceira história. Eles literalmente colocam um assassino passando por ele com olhos de sangue, o olho vermelho meio rosado pra ser mais vivo, e você deve pensar, ele aparece como uma criancinha em 1988. Eu não sei se essa é a história, eu não sei se é isso que eles estão fazendo, mas me parece um episódio de The Batman que o cara consegue voltar no tempo 1 ou 2 vezes, alguns segundos. O final daquele episódio é basicamente isso. Ele tá tão transtornado que ele vai perder tudo e vai ficar preso e tudo mais, que ele simplesmente se força até que ele volta no tempo e não comete o primeiro crime dele. E eu não sei se essa é a história, mas se for, será que isso não é suficiente? Será que você precisa de um episódio todo com 4 histórias pra chegar na que você quer trabalhar? Pra mim é um problema muito sério de como a história está sendo apresentada. Talvez vendo todos os episódios de uma vez seja melhor, mas eu não garanto pra ninguém isso. Eu diria só veja se você gosta de animes que são um quebra-cabeça. E mesmo assim eu não diria que é muito bom. Terror in Resonance era muito melhor. Caricato, mas crítico. Voltamos já. Musaige no Phantom World. Bem rápido, esse anime é um monstro da semana. É um mundo próximo do mundo real, mas com um pouco de fantasia. Eu gostei da estética, não é nada que me pule assim, que é um desenho maravilhoso, mas é bem usado. Por causa da história, eles colocam mais de uma estética junto, e é obviamente uma coisa estética, mas não parece forçado. E claro, nós temos, além do personagem principal, várias garotas. Nem imagino se é um harém. O humor não me foi particularmente bom, mas é aquele humor agradável. Então se você gosta desse tipo de show, ou você quer alguma coisa não tão complicada, funciona. Talvez para isso tenha apenas o problema da história em si ser um pouco complicada. Mas esse é o primeiro capítulo, talvez eles expliquem mais com o tempo. Discussão de temas e depois spoilers. Temos lá o personagem principal que parece não ter poderes, temos a garota atlética que faz tudo que ele não consegue fazer, e temos uma terceira personagem que é extremamente útil. O fanservice é meio descarado. Não é demais quando é uma série que vai ser só fanservice, normalmente eles jogam bem mais, mas é bem descarado. Eles dão um toque de realismo na questão da fantasia. Não é aquele velho, os seres fantásticos sempre existiram, você que não via só. Tem uma explicação razoável. Ao mesmo tempo, como eu disse, tem alguns detalhes que deixam isso meio confuso. Então dá a impressão que eles estão forçando um pouco para ter o que precisam, mas de novo, esse é só o primeiro episódio, talvez isso fique mais explicado com o tempo. Spoilers! Eu não conheço nenhuma mulher de peito grande ou pequeno que massageie os peitos pensando que está massageando os pulmões. Essa parte de associar os elementos com os órgãos é muito interessante, mas eles literalmente colocam isso numa personagem peituda para ela ter que mexer nos peitos toda vez que ela vai mexer nos órgãos. Ela vai mexer nos rins, ela tem que fazer assim. Ela vai mexer nos pulmões, ela não faz assim. Até onde eu sei, aquela área é muito sensível para você simplesmente fazer isso normalmente. E se você acha que a massagem não é o suficiente para isso ser um problema, apesar dela estar fazendo isso basicamente todos os dias, é o ganha-pão deles, tem a cena do limbo. Primeiro de tudo, eu não ri daquela piada, eu vi aquela piada assim, telegrafada, talvez alguma associação subliminar com postes de telégrafo, mas eu vi essa piada telegrafada no primeiro instante que o personagem falou limbo. O design dos monstros é legal, o design dos personagens é legal. A ideia de que a personagem vai conseguir dobrar os joelhos, quase caindo no chão, e vai se sacudir até os peitos dela entrarem no tórax dela para que ela possa passar pela linha do limbo, não. Tão extremamente forçado. E eu sei que é uma comédia, eu sei que eles estão forçando para fazer piada. De novo, não é uma piada boa. Por isso que eu não gostei tanto do episódio. É fanservice, mas não é tão bom fanservice. A coisa dos órgãos você meio que deixa passar porque tem um pouco de profundidade, apesar de ser um pouco forçado. Mas literalmente vamos fingir que peitos são sacos de água que você sacode bastante e eles viram de outra forma? Não. Ao mesmo tempo, eu não estou totalmente desinteressado na série por causa da terceira personagem. A personagem extremamente útil, a
personagem que é toda tímida, apesar de ter um grande poder. Lembra do Chamado? Que no 2 aparece que a garota ficou daquele jeito porque ela comia almas exorcizadas? É ela! Só que ela não acha ruim. Ela gosta. Ela diz que os espíritos são gostosos. Ela abre a boca e fica meio deformada, de uma forma que, aliás, eu achei até engraçadinho, bonitinho. Não é uma deformação grotesca, ela meio que vira mais boneco infantil, então ela ao mesmo tempo é bonitinha e está comendo fantasmas. Eu não sabia que isso era possível, mas eles conseguiram fazer isso. E aí se forma um trio que daqui a pouco vai ser um quarteto e depois um quinteto, porque já mostraram as personagens que vão estar no harém. Mas então, no fim das contas, eu tô mais interessado nessa terceira personagem do que na série em si, do que a própria história. E eu tenho que dizer também, o problema da história é que eles estão dizendo que esses seres incríveis sempre existiram, mas um dia um vírus foi liberado lá e o cérebro humano mudou e a gente começou a ver eles. Essa é a parte da estética que eu falei que tem duas e é interessante. As pessoas começaram a ver as coisas como se fossem cubos, como se elas estivessem jogando trove. O cérebro, sei lá, reverteu e a gente vê uma segunda realidade que é em 8 bits. Mas como isso interage com o mundo de uma certa forma, não me pareceu forçado demais e não aparece a cada 5 segundos. Em alguns momentos essas criaturas aparecem mais como Noiseman. Alguém lembra de Noiseman? Eu tenho que resenhar Noiseman, um ótimo curto. Mas ao mesmo tempo eles estão passando essa ideia de que essas criaturas interagem com o nosso mundo. Não dá pra você fingir que tem esse tipo de criatura por todo lugar, o tempo todo, desde o começo, que nós só desenvolvemos a nossa visão e poderes pra lutar com elas por causa do vírus, e ao mesmo tempo dizer que são todas explicadas só por terremoto e furacão e qualquer coisa. Não tem desastre natural o suficiente pra explicar isso. Então a história fica meio estranha. Mas decida por si mesmo. Você gosta daquele monstro da semana? Eu vou ver aquela personagem porque ela é peituda e porque pra usar o poder dela, ela literalmente tem que apertar os peitos de uma forma ou de outra. Então o show é pra você. Active Raid é daquelas séries de ação com robôs e tecnologia avançada, pouquinho de comédia, personagens bastante bidimensionais. Eu diria só veja se você quer ver a tecnologia e a ação. E cá entre nós a tecnologia e a ação não foi tão boa também não. Tem um pouco de pensamento estratégico que até melhora a situação, mas primeiro episódio eu não diria que você deve ver. Discussão de temas e depois spoilers. Futuro próximo, tecnologia que todo mundo acha que deve existir no futuro, mas ninguém sabe como. Roupas que funcionam como robôs. Armas que todo mundo imagina, mas não sabe como vai ser feita. Eles têm o personagem que não tem muita disciplina, mas é um grande herói. Eles têm o personagem que é bem disciplinado, por isso ele é um herói também, mas não é tão grande assim. Eles têm a questão toda de burocracia e organização segundo o governo. E, lógico, eles são aquela divisão que resolve todos os problemas, mas todo mundo acha que não resolve problema nenhum. Os visuais são incríveis, mas na verdade eu acho que isso é um detrimento quando se trata desse tipo de coisa. Você não quer ver só uma tecnologia que você acha possível. Você quer ver tecnologia avançada. Um dos designs, o cara tem um olho no meio da testa, assim, que me pareceu super estranho. Parecia coisa de filme B, só que muito bem desenhada. Tem também aquela coisa de as pessoas que estão na experiência e sabem como fazer o seu trabalho, mas ninguém sabe que eles estão fazendo o seu trabalho bem. Isso é um pouco complicado. Tem vezes que é feito muito bem e você entende que a pessoa sabe o que fazer por experiência. Mas ali parece só uma coisa do tipo, você não entende porque você não esteve aqui. Todo mundo sabe de tudo que está acontecendo sempre, fora um pequeno detalhe no final que eles vêm, não, nós achamos isso e está errado. O resto todo mundo já sabe e tal. Fica super humano demais. E isso parece muito nariz em pé pra mim. Não tá falando eu sou melhor que você, mas está meio que dizendo, eu sou melhor que você. Vai bem com a coisa da burocracia, mas a atitude posta não me parece muito boa, entende? Spoilers. Você acredita mais no Super-Homem porque ele voa e tem poderes do que esses caras que simplesmente leem a mente de todo mundo à distância porque eles estão fazendo postagens na internet. Todos esses animes têm aquelas sequências que vão repetir 1 milhão de vezes deles botando a armadura e tal. Isso é normal. Eu não vejo necessidade de botar eles praticamente nus. Pode começar da roupa especial. Isso é fanservice pra tentar atrair mulher. Como eu disse, as armaduras parecem muito mundanas pra uma coisa super avançada. Ao mesmo tempo eu tenho que dizer, eu já planejo fazer uma resenha rápida dessa série, porque tem
tantas referências. Mas, de novo, não são referências de, olha, nós sabemos que vocês gostam disso, nós vamos honrar isso. Não, são só coisas muito parecidas que eles não falam a respeito, então parece que eles estão roubando. Uma das personagens entra pra ser uma espiã. Todo mundo acha que aquela divisão é horrível e não faz o seu trabalho. Dá-se a entender levemente que isso é porque eles fazem o seu trabalho bem demais. Em alguns momentos eles falam que não podem fazer certas coisas porque o primeiro-ministro gosta daquele prédio, ou porque não sei o que, né? E em certo momento eles chantageiam alguém pra conseguir permissão pra fazer seu trabalho. Então dá-se a entender que aquela divisão é necessária e faz o seu trabalho bem, mas as pessoas não gostam porque não gostam. E são pessoas poderosas, por isso mandam a espiã. Mas ao mesmo tempo, essa é uma garota inteligente que é simplesmente negada em todos os momentos. A chefe fala pra ela, você tá pensando demais, que é um problema que pode acontecer, mas do jeito que ela é colocada, ela é uma anta. Como você não percebe? Todo mundo sabe disso aqui. O cara que faz manutenção no equipamento entendeu o que tá acontecendo e você não entendeu ainda? Então, forçado demais. Eles também tentam fazer uma coisa que eu realmente não gosto, que é a estética super bonita pra mulher e mais masculina pro homem. Os dois convivem razoavelmente, mas aí os estereótipos quebram. O cara que é pra ser o herói galã, não sei o que, não parece muito diferente do outro que não se vê galã, não parece muito diferente do cara da manutenção, não parece nem tão diferente do cara mais velho. E todas as mulheres são desenhadas muito bonito, o que pra mim é ótimo pra eu olhar, mas parece que você tá vendo modelos. A grande deficiência física da chefe é que por um instante eles mencionam que ela é meio baixa. As coisas de tecnologia não foram super inovadoras, eu vi isso em vários lugares, eu vi várias referências possíveis que eles não fazem referência original, e as cenas de ação não foram muito assim não. Me lembram um pouco de Cybercop, muito potencial e pouco uso do potencial. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta e assine o canal para mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho.